O Japão é um país conhecido por sua rica herança cultural, que permeia diversos aspectos da vida cotidiana, incluindo a organização e a criação de espaços domésticos. Quando se trata de ambientes domésticos tranquilos e sem bagunça, o Japão tem uma abordagem única que valoriza a simplicidade, a disciplina e o respeito pelo espaço. Esses princípios estão profundamente entrelaçados com conceitos filosóficos e espirituais, como o Wabi-Sabi Zen, que enfatizam a beleza na simplicidade e a busca por equilíbrio. A relação dos japoneses com a sua casa é bem diferente da maneira como muitas culturas ocidentais encaram o lar. Para os japoneses, o lar não é apenas um lugar de descanso ou de conveniência, é um espaço onde se pratica a harmonia e a paz interior. O lar deve ser um refúgio da agitação externa, um lugar onde a mente pode se acalmar e o corpo pode relaxar. A organização e a limpeza não são vistas apenas como tarefas cotidianas, mas como práticas que ajudam a manter a harmonia espiritual e emocional dos habitantes da casa. Além disso, a casa japonesa é projetada para refletir a natureza e a simplicidade, criando uma sensação de tranquilidade e serenidade. A cultura japonesa tem uma conexão intrínseca com o conceito de ma, que significa o espaço vazio ou a pausa entre objetos e eventos. O ma é considerado essencial para a apreciação do que está presente no ambiente, pois o vazio proporciona um contraste com o preenchido, permitindo que cada objeto e cada elemento da casa sejam plenamente apreciados. Essa filosofia é aplicada em todos os aspectos do design japonês, desde a arquitetura de casas tradicionais até a maneira como os objetos são organizados e arrumados. Um dos pilares do lar japonês é a ideia de não acumular desnecessidades. O conceito de shibui, que se refere à beleza simples e sem ostentação, também influencia a forma como os objetos são escolhidos e organizados. No Japão, a ideia de que menos é mais é uma regra fundamental, e o lar deve ser um reflexo dessa filosofia de vida simplificada, sem excessos. A tranquilidade de um lar japonês não está apenas na ausência de bagunça, mas na presença de um design e organização que favorecem o fluxo de energia e a paz mental. Nos próximos parágrafos, vamos explorar 5 regras essenciais que ajudam a criar esse espaço de tranquilidade e organização. Estas regras são inspiradas em práticas tradicionais, bem como em abordagens modernas que buscam otimizar o ambiente para a vida cotidiana nas cidades. 1. A prática de descartar o desnecessário, o método KonMari. A primeira regra fundamental para manter uma casa tranquila e sem bagunça no Japão é o desapego. Este conceito é encapsulado no famoso método KonMari, criado por Marie Kondo, uma especialista em organização que se tornou um ícone global. O método KonMari não se limita apenas à organização física de objetos, mas também a um exercício filosófico e emocional. O princípio básico do KonMari é que os objetos de uma casa devem trazer alegria. Se um item não faz isso, ele deve ser descartado. Esse processo não envolve apenas um ato de organização. Trata-se de se livrar do que não serve e abraçar o que tem valor sentimental ou prático. O método KonMari envolve categorizar os itens por tipo, roupas, livros, documentos, etc., e não por cômodo, e se concentrar em tocar cada item individualmente para sentir se ele desperta alegria. Se não despertar, é hora de deixar ir. Esse método ajuda a limpar não apenas os espaços físicos, mas também a mente, ao reduzir as distrações e manter apenas o que realmente importa. Essa abordagem traz à tona a filosofia japonesa de que a tranquilidade e a clareza mental podem ser alcançadas quando o ambiente reflete simplicidade e ordem. Além disso, o método KonMari promove uma conexão mais profunda com os itens que escolhemos manter. Cada item é considerado com atenção, o que nos ensina a apreciar mais o que possuímos. Esse tipo de abordagem fortalece o vínculo com o espaço e reduz a tendência de acumular coisas desnecessárias. 2. A importância da limpeza diária. Manter a ordem constante. A limpeza diária é uma das práticas mais profundas e reverenciadas no Japão. Em muitas casas japonesas, a limpeza não é uma tarefa árdua ou uma obrigação, é um ritual diário de renovação e purificação. Para muitos japoneses, a limpeza é uma forma de meditação, uma oportunidade para refletir e, ao mesmo tempo, manter o ambiente livre de desordem. Desde a antiguidade, a prática de limpar a casa tem sido considerada uma maneira de afastar maus espíritos e trazer boa sorte. Uma das tradições mais antigas do Japão é a limpeza espiritual chamada misogi, que envolve a purificação tanto do corpo quanto do ambiente. Essa prática de limpeza tem raízes profundas na filosofia shintoísta e budista, que ensina que a pureza é essencial para a harmonia. Ao manter a casa limpa e organizada todos os dias, os moradores não só garantem um espaço agradável e acolhedor, mas também criam uma atmosfera de paz e equilíbrio. No Japão, a ideia de que uma casa limpa reflete uma mente limpa é muito forte.
A limpeza diária também se reflete nas atividades cotidianas. Como parte da rotina, muitas famílias têm um tempo designado para limpar a casa todos os dias, geralmente pela manhã, logo após o café da manhã. Isso é feito com a participação de todos os membros da família, e a tarefa é considerada uma maneira de fortalecer os laços familiares, pois todos estão envolvidos no cuidado do espaço comum. Isso reforça a ideia de que a casa é um espaço compartilhado, que deve ser cuidado e respeitado por todos. A prática de limpeza constante também ajuda a evitar o acúmulo de desordem e sujeira. Isso cria um ambiente mais calmo, onde as coisas têm seu devido lugar e as distrações visuais são mínimas. Como resultado, a casa se torna um espaço onde a mente pode descansar, e os moradores podem se concentrar nas atividades diárias sem se sentir sobrecarregados pela bagunça. 3 espaços multifuncionais. A flexibilidade do design japonês. Devido à escassez de espaço nas cidades japonesas, a criação de espaços multifuncionais e flexíveis é uma regra fundamental. Em muitas casas japonesas, especialmente em apartamentos urbanos, cada metro quadrado deve ser utilizado de maneira eficiente. O design de interiores é planejado para que os móveis e objetos possam ser adaptados facilmente às necessidades do momento, promovendo um ambiente que pode ser transformado de acordo com a situação. Um exemplo claro dessa flexibilidade são os tradicionais tatames, que são usadas para criar um ambiente flexível. Os tatames podem ser dispostos de diferentes maneiras, permitindo que o espaço seja reorganizado conforme necessário. Além disso, muitos móveis japoneses são projetados para se transformar e se adaptar ao ambiente, como mesas que se transformam em camas ou sofás que podem ser guardados quando não são necessários. Essa abordagem prática garante que o espaço permaneça limpo e livre de desordem, sem a necessidade de acumular móveis excessivos. Esse conceito de flexibilidade também pode ser observado no uso de portas deslizantes, chamadas fusuma. Essas portas são usadas para dividir os espaços de maneira eficiente e podem ser movidas para criar um ambiente mais aberto ou mais privado, dependendo da necessidade do momento. Isso ajuda a criar um espaço que pode ser facilmente organizado e ajustado conforme a situação, mantendo o lar sempre organizado e funcional. No Japão, viver de maneira organizada e manter um lar tranquilo e sem bagunça são princípios que vão além da simples arrumação. Esses valores estão profundamente enraizados na filosofia de vida japonesa, em que o espaço doméstico não é visto apenas como um local funcional, mas também como um reflexo do bem-estar mental e emocional. 4. O valor do minimalismo. A filosofia de menos é mais. O minimalismo é um princípio que permeia todos os aspectos do design doméstico japonês. A ideia central do minimalismo japonês é que a beleza e a paz podem ser encontradas na simplicidade. Esse conceito é profundamente influenciado pela estética do wabi-sabi, que valoriza a imperfeição e a transitoriedade. Para os japoneses, uma casa minimalista não é uma casa vazia, mas sim um espaço cuidadosamente composto com itens essenciais e significativos. O design de interiores em muitas casas japonesas é caracterizado pela ausência de excessos. Os espaços são deliberadamente despojados de objetos supérfluos, e a decoração é restrita a poucos itens que realmente têm um propósito ou um significado emocional. As paredes são muitas vezes de um tom neutro e suave, e os móveis são simples e funcionais. O objetivo é criar um ambiente que permita a mente descansar, sem distrações visuais. Ao adotar o minimalismo, o foco é dado aos itens que realmente acrescentam valor à vida e ao ambiente. Cada objeto tem seu propósito, seja funcional, estético ou emocional. O uso de materiais naturais, como madeira e bambu, é comum no design japonês, pois eles trazem uma sensação de tranquilidade e conexão com a natureza. O conceito de menos é mais também significa que cada item é apreciado em sua totalidade, em vez de ser ofuscado por um excesso de objetos ao redor. No Japão, essa filosofia é chamada de sabi, que se refere à beleza que vem com o tempo e a simplicidade. Um ambiente minimalista não é apenas visualmente agradável, mas também proporciona uma sensação de calma e clareza. Isso ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse, criando um espaço de contemplação e serenidade. 5. A importância dos elementos naturais, a conexão com a natureza. Uma das características mais marcantes da arquitetura e do design doméstico japonês é a profunda conexão com a natureza. O Japão possui uma cultura que valoriza a interação com o ambiente natural, e isso é refletido nos lares. Muitas casas japonesas incorporam elementos naturais, como madeira, pedras, plantas e água, para criar uma atmosfera que respira tranquilidade e harmonia. A presença desses elementos não é apenas uma questão estética, mas também espiritual, pois a natureza tem um papel vital na promoção do bem-estar emocional.
O conceito de integrar a natureza na casa é conhecido como Shinrin-yoku, que significa banho de floresta. Esse conceito sugere que a conexão com a natureza tem um efeito curativo sobre a mente e o corpo. Em muitas casas japonesas, isso é refletido por meio de jardins internos ou pequenos espaços verdes, onde as pessoas podem se conectar com a natureza sem sair de casa. As plantas não são apenas elementos decorativos, mas também são vistas como símbolos de vida, renovação e crescimento. Cuidar das plantas é uma forma de meditação, proporcionando um momento de reflexão e calma. Além disso, o uso de materiais naturais como a madeira em móveis e pisos também ajuda a criar uma sensação de calor e aconchego. A madeira, especialmente de cedro e pinho, é comumente usada em construções tradicionais japonesas, como casas de chá e templos. O aroma da madeira também é considerado terapêutico, promovendo um ambiente relaxante. Em alguns lares, até mesmo o som da água corrente, seja de uma pequena fonte ou de um aquário, é utilizado para criar uma atmosfera tranquila. A água, com seu fluxo constante e calmante, é uma das formas mais eficazes de promover uma sensação de paz e relaxamento. A conexão com a natureza também se reflete na escolha das cores. As cores neutras, como verde suave, marrom e bege, são predominantes em muitos lares japoneses, pois são associadas à terra e à natureza. Essas cores ajudam a criar uma atmosfera de serenidade, enquanto os elementos naturais, como pedras e bambu, são usados para adicionar textura e profundidade aos ambientes. O jardim japonês, ou karesansui, jardim seco, é um exemplo clássico de como a natureza pode ser integrada ao design. Mesmo em espaços pequenos, o jardim seco cria uma sensação de tranquilidade ao permitir que os moradores meditem sobre a impermanência da vida e a beleza das formas naturais. Esses jardins minimalistas, compostos por pedras, areia e musgo, são projetados para serem apreciados lentamente e com contemplação. A importância de manter um ambiente doméstico organizado vai muito além da estética. Diversos estudos comprovam que a bagunça e o excesso de objetos podem afetar negativamente a saúde mental e emocional. Um espaço desordenado pode gerar estresse, aumentar a sensação de ansiedade e até dificultar a concentração. Em contrapartida, um ambiente limpo e bem organizado proporciona um aumento significativo no bem-estar, permitindo que a mente se acalme e se concentre em atividades mais significativas e produtivas. No Japão, a prática de limpar a casa e de manter a ordem é vista não apenas como uma tarefa de higiene, mas como um exercício de equilíbrio emocional. A limpeza diária e o desapego de objetos desnecessários ajudam a criar uma sensação de liberdade e leveza, permitindo que a mente se liberte das preocupações cotidianas. O simples ato de manter o ambiente limpo e bem arrumado tem um efeito calmante, permitindo que o lar seja um verdadeiro refúgio do estresse externo. Além disso, o design japonês enfatiza a criação de espaços que incentivam a contemplação e a reflexão. Em uma sociedade que frequentemente prioriza a produtividade e o trabalho árduo, o lar serve como um espaço onde se pode desacelerar e encontrar equilíbrio. A conexão com a natureza e a simplicidade do ambiente são vistas como maneiras de restaurar a energia mental e emocional, ajudando os indivíduos a se reconectar consigo mesmos. O minimalismo, embora amplamente popularizado no Ocidente nos últimos anos, tem raízes profundas na cultura japonesa. A busca pela simplicidade não é uma tendência passageira, mas uma tradição que remonta a séculos, com princípios que se refletem em práticas como o wabi-sabi e o zen. A ideia de que menos é mais não se refere apenas a remover objetos, mas também a criar um espaço no qual a qualidade seja priorizada em vez da quantidade. No Japão, o minimalismo é mais do que um estilo de decoração. É uma forma de vida que nos convida a refletir sobre nossas prioridades e a nos concentrarmos no que realmente importa. Ao adotar um estilo de vida minimalista, as pessoas podem liberar espaço, tanto físico quanto mental, para novas experiências e formas de crescimento pessoal. A prática de viver com menos também permite uma maior apreciação do que é realmente valioso, seja nas coisas ou nas relações. O minimalismo japonês não busca eliminar todo o excessivo, mas sim filtrar o que é desnecessário e deixar apenas aquilo que traz verdadeira satisfação. Essa abordagem traz uma sensação de clareza e simplicidade que é difícil de alcançar em um mundo saturado de opções e distrações. Como exploramos anteriormente, a natureza desempenha um papel central no design e na organização das casas japonesas. Desde os jardins zen, que promovem a reflexão silenciosa, até os pequenos detalhes, como o uso de madeira natural e plantas, a natureza é vista como uma forma de equilibrar o ambiente. A conexão com a natureza não se limita apenas ao exterior, ela permeia a casa e se reflete na escolha de materiais e no layout dos espaços. As plantas, por exemplo, são muito mais do que simples elementos decorativos.
Elas simbolizam a renovação constante e o ciclo da vida, lembrando-nos da impermanência e da beleza das coisas simples. No Japão, é comum que as famílias cuidem de pequenos jardins ou até mesmo de bonsais, refletindo a atenção plena e o cuidado com o ambiente. Cada folha, cada ramo, é um reflexo do processo de crescimento e mudança, e essa ligação com a natureza é uma maneira de criar um espaço mais tranquilo e espiritualmente enriquecedor. A presença de elementos naturais também traz benefícios comprovados para a saúde mental e emocional. Estudos mostram que estar em contato com a natureza pode reduzir os níveis de estresse, melhorar o humor e aumentar a sensação de bem-estar. Incorporar elementos naturais ao ambiente doméstico, seja através de plantas, madeira ou pedras, cria um espaço que nutre a mente e o espírito, promovendo um ambiente que favorece o descanso e a recuperação. O lar é muito mais do que apenas um espaço físico. Ele é um reflexo da filosofia de vida de quem o habita. A forma como organizamos nossa casa reflete nossas prioridades, nossos valores e nossas crenças. No Japão, a filosofia de manter um lar tranquilo e sem bagunça está profundamente ligada à busca por harmonia, equilíbrio e paz interior. Cada detalhe é pensado para criar um espaço que apoie a mente e o espírito, promovendo um estilo de vida mais calmo, consciente e conectado com o momento presente. A jornada para criar um lar tranquilo e sem bagunça é um processo contínuo, que exige paciência e dedicação. O lar japonês nos ensina que, ao reduzir o excesso e valorizar o essencial, podemos criar um espaço onde a mente pode descansar, o espírito pode se renovar e a vida pode ser vivida com mais serenidade. Se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal.